Era uma vez uma exposição que reunia diversas personagens que não pareciam ter nada a ver uma com a outra. Era uma bailarina bonita do Degas, com um tchutchu branco, linda dançando. Uma vendedora numa loja com uma roupa toda sóbria. Uma lavadeira sentada num banco de praça com a sua trouxa de roupa descansando. Uma moça distinta atravessando uma rua e um rapaz lá longe observando ela do outro lado da esquina. O retrato de uma atriz célebre na França, a Sarah Bernard. E aí você se pergunta, mas gente, o que essas mulheres tão diferentes entre si, elas estão reunidas aqui nessa exposição? É porque o Museu d'Orsay, ao fazer a pesquisa, descobriu que todos aqueles poderiam ser retratos de prostituição, ou seja, de prostitutas no século XIX. Mas será? Bailarina, lavadeira, atriz, moça atravessando a rua, vendedora numa loja. Vem comigo para você entender. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Como eu prometi a vocês, hoje eu estou falando sobre a exposição do Museu d'Orsay Esplendor e Miséria, Imagens da Prostituição de 1850 a 1910, ou seja, imagens da prostituição no século XIX na França. Ela foi uma exposição temporária que aconteceu lá no Museu d'Orsay, tá? Em 2015. E vocês devem imaginar que, por mais que no século XIX o tema da prostituição ele estivesse muito em voga entre os artistas, ou seja, a prostituição ela era retratada na literatura, ela era retratada na pintura, nas fotografias, no teatro, nunca foi considerado um tema nobre para que um museu importante como o Museu d'Orsay se debruçasse com uma exposição inteira só sobre esse assunto. E o interessante dessa exposição é que ela te leva a refletir bastante sobre esse assunto da prostituição, né? Sobretudo no onde começa e onde termina a prostituição, ou se ela termina. E ela tem esse nome de Esplendor e Miséria porque ela vai das luxuosas cocotes, né, as acompanhantes de luxo do século XIX, até a prostituição mais pobre dessa, né, de bordel e de rua, né, que sempre existiu no mundo todo. Inclusive, tinha uma ala específica lá da exposição que era para falar sobre a sífilis, que era uma doença, né, sexualmente transmissível que graçava na Europa nessa época, no Brasil também, né? Então você vê realmente muito mais miséria do que esplendor nessa profissão. Mas ao trazer esplendor e miséria, ela também está discutindo a prostituição como opção de vida, né? Escolha pessoal de uma mulher, ou necessidade da mais pura e simples, né? Faltando dinheiro aí para comer, para viver a vida. E aí, gente, o interessante, uma coisa que eu fiquei sabendo lá, é que no Segundo Império, né, lá entre 1850 e 1870, a atividade ela era regulamentada na França. Todas as prostitutas tinham que ser registradas em bordéis, elas não podiam fazer ponto na rua, né? E elas pagavam impostos. E só em 1946, ou seja, só depois da Segunda Guerra Mundial, é que os bordéis se tornaram ilegais na França. Como elas eram registradas, né, na polícia, havia inspeção médica, até porque eu falei pra vocês que tinham muitas doenças venéreas, não era só a sífilis, também tinha a gonorreia, por exemplo. Então havia inspeções médicas que a polícia fazia, eram inspeções mensais, né, que elas tinham que, diante de um policial, tinham que mostrar as partes íntimas do corpo para poder mostrar que não tinham nem sífilis, nem gonorreia, nem nenhuma verruga, nada do tipo. Inclusive, tinha até um quadro famoso do Toulouse-Lautrec lá. Toulouse-Lautrec, ele foi um pintor, né, já na passagem aí do finalzinho do século XIX para o XX, que retratou muitos bordéis e muitas prostitutas, né, a vida delas. E o nome do quadro é justamente inspeção sanitária, né? Então mostra aí o quanto que essas mulheres estavam passando as vergonhas diárias, né, subjugadas de todas as formas. E é uma coisa também que é interessante de notar, é que por mais que todas devessem ser registradas na polícia e passar por inspeção médica, e que não poderia ter prostituição na rua, só dentro de bordel, a gente sabe que essas prostitutas mais luxuosas, as cocotes, né, elas não estavam registradas, né? Essas que iam com esses caras mais ricos e tal, não estavam registradas e não deviam passar por inspeção médica, né? Então, e embora houvesse sim essa inspeção médica
a sífilis estava graçando na Europa como um todo, e muitas mulheres casadas pegavam porque os maridos iam nos bordéis, ou então iam com essas prostitutas mais ricas que não passavam por inspeção nenhuma, mas que também tinham doença, e isso estava se disseminando pela população como um todo, inclusive, né, na santinha que estava dentro de casa lá com o marido que não fazia nada. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos por partes, vamos ver como a exposição estava dividida, parte a parte, por onde ela começava? Gente, a exposição começava justamente pela ambiguidade, pela sutileza, pela mescla, pela confusão, que tanto atormentava e encantava a cabeça dos artistas naquela época. Que é justamente isso, você não consegue saber sempre, em todos os horários do dia, quem é prostituta e quem não é prostituta. Afinal de contas, durante o dia, como vocês sabem, que eu já passei para vocês inúmeros, né, vídeos de moda no século XIX, vocês sabem que de dia, a moda no século XIX das mulheres era de que elas andavam, né, sem decotes. Elas andavam com uma roupa bastante sóbria, manga comprida, o decote mais fechado, algum chapéuzinho na cabeça. A prostituta na rua durante o dia, ela dificilmente vai ter uma diferença assim muito gritante. Mas não era só a moda. Também era a questão das mulheres que iam à rua, ou seja, das mulheres que trabalhavam. Porque muitas mulheres trabalhavam na rua. Existiam vendedoras de loja, vendedoras de flores. Existiam essas lavadeiras que andavam na rua de porta em porta, pegando roupa para poder lavar em algum lugar e passar e depois entregar de volta na casa da pessoa. Mas muitas mulheres trabalhavam na rua. E isso não quer dizer que elas eram prostitutas. Mas acontece que para os homens daquela época, se a mulher estava na rua, isso talvez fosse um indício de que, quem sabe, ela pudesse vender também o corpo. Essa ideia, gente, de que às vezes vigora até hoje em dia, de que corpos que estão em público seriam corpos públicos. Ou seja, se você está em exposição na rua, andando na rua, né, daria o direito de alguém se aproximar e perguntar o seu preço. Bom, estávamos de dia e agora estamos de noite, porque mãe não tem como gravar tudo de uma vez só, tá? Mas continuando então o assunto, até que veio a calhar à noite, porque além dessa questão, né, do trabalho feminino na rua, que fazia com que alguns caras achassem que tinham o direito de perguntar, né, se ela também vendia alguma outra coisa, além da flor que ela estava vendendo, ou da comida que ela estava vendendo. Também tem a questão dos horários. E o que eu estou querendo falar com isso? É uma coisa que acontecia tanto na França, mas no Brasil também acontecia, que é interessante de notar. Alguns estabelecimentos, eles de dia eram considerados estabelecimentos das pessoas honradas, né? Ou seja, das pessoas de família, das mulheres de família e dos homens de família, né? Os homens não têm essa diferenciação, né? De homem de família e de homem que busca prostituta, né? Mas, então, de dia, diversos desses estabelecimentos, eles eram considerados honrados. E depois das 5 da tarde ou das 6, eles já seriam frequentados. A mulher que viesse a entrar em um desses estabelecimentos, todo mundo já saberia que ela... E no caso de Paris, isso é muito comum quando você observa os cabarés. Por exemplo, vocês conhecem o Moulin Rouge, vocês conhecem o Moulin de la Galette, por exemplo. O bairro de Montmartre, lá em Paris, no século XIX, ele foi... Paris ela é dividida em arrondissements, né? Que tem um caracol e ali dentro tem os vários arrondissements, como se fossem bairros, cada arrondissement. O 18, o 11, o 7, são bairros. E no caso do bairro de Montmartre, se não me engano, ele é o 18, ele foi adicionado à cidade bem posteriormente aos outros, né? Paris já teve vários muros, né? E Montmartre ficava do lado de fora de um dos muros, depois os muros foram caindo todos, não existe mais nenhum, só existem algumas portas, né? Que você vai lá e tem a porta de não sei das quantas, que são antigas portas dos muros. Mas o bairro de Montmartre, ele era um bairro rural, que ficava fora, ele era considerado fora da cidade, mas um fora bem perto. E depois ele foi adicionado, hoje em dia ele faz parte de Paris, ele é um dos bairros de Paris, a cidade foi crescendo e abarcou ele, né? Mas ele, no século XIX, aí nos idos de 1850, 1860, 1870, 1880, e no iniciozinho do século XX também, os 1900 e pouco,
Ele era um bairro boêmio, ainda com bastantes características rurais ainda, por isso que tinham esses moinhos, que tipo o Moulin de la Galette, ou então quando você olha o Moulin Rouge, ou seja, o moinho vermelho, né? No caso do Moulin Rouge não existia um moinho de verdade não, mas como a casa de espetáculo foi feita ali nesse mesmo bairro famoso pelos moinhos, eles fizeram um moinho falso vermelho. O meu primeiro vídeo, vou botar aqui em algum lugar, o meu primeiro vídeo aqui no canal fala um pouco sobre isso, tá? Então essas casas de espetáculo que vocês conhecem, Moulin Rouge, Moulin de la Galette, Moulin de la Galette é famoso, tem um quadro do Renoir ali dentro, com uma festa, todo mundo dançando. Reparem que é uma festa, uma dança que está acontecendo ainda com a luz do dia, tá bom? Se vocês repararem, vocês vão ver. Até tem umas luminárias aí, mas elas não estão sendo usadas porque a luz do sol tá aí, pleno sol, né? Nesse pátio aí do Moulin de la Galette. Né? As mulheres de família e as famílias, porque elas iam às vezes com o marido, iam com o irmão, iam com as filhas, iam com a mãe, elas iam nessas casas de divertimento, tá? Durante o dia, podiam comer ali, porque algumas também funcionavam como restaurante, podia haver bailes, então elas podiam dançar, que eram esses bailes públicos. Mas quando ia chegando mais o final do dia, mais para 5 da tarde, as ditas mulheres de família, elas se afastavam desses ambientes. Só as moças de vida fácil, como eles achavam na época, né, que frequentariam esses ambientes. Aqui no Brasil, vocês conhecem a Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro? A Confeitaria Colombo, ela surgiu no final do século XIX, lá em 1890 e alguma coisa, vou procurar para você dar a data exata. Tá? E ela ficou famosíssima, era a nossa confeitaria da Belle Époque, porque ela é lindíssima, lindíssima. A Confeitaria Colombo funcionava da mesma forma. As mulheres honradas do Rio de Janeiro, né, da capital, elas iam, né, na Confeitaria Colombo ou tomar um café da manhã, né, ou almoçar, ou até mesmo tomar um chá da tarde cedo. Cedo porque, tipo, 2 da tarde, 3 da tarde, no máximo. Por quê? Porque depois, quando ia, né, chegando ao final do dia, era notório, né, você encontra isso até em textos, os homens já sabiam que as mulheres que eles viessem a encontrar na Confeitaria Colombo já seriam de outra espécie. E, na verdade, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês que essa exposição, ela instiga a nossa cabeça, instiga a gente a pensar, é que... Por que uma moça de família, digamos uma pessoa que já fosse um pouco mais para frentex, né, uma pessoa que gostasse de questionar as coisas, por que ela não poderia ir junto de um noivo na Confeitaria Colombo, mais no final do dia, né? Digamos que ela fosse amiga de poetas, amiga de músicos, amiga de atores. Por que ela não poderia ir depois de uma peça de teatro junto com eles ali para comer alguma coisa, beber alguma coisa? Certamente ela seria mal vista, porque eu estou falando para vocês que o pensamento majoritário da época é esse. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que as pessoas, elas podem ir forçando os limites que são dados, né, por cada período, e isso não quer dizer obrigatoriamente que você é uma prostituta porque você está ali naquele horário, né? Você poderia estar simplesmente movendo já algumas barreiras. E é por isso que a exposição lá no Museu d'Orsay, né, ela começava por essa questão da ambiguidade, da sutileza, da confusão, da mescla, que você, sobretudo de dia, que se de noite você consegue ter um pouco mais de certeza, né, de dia era realmente muito difícil. Então eu vou analisar alguns quadros para vocês verem por que eles estavam lá. Primeiro, a vendedora. Um dos primeiros quadros é de James Tissot, A Vendedora de Loja, de 1878, no qual vemos uma vendedora dentro do estabelecimento, abrindo a porta para o cliente sair. Embora apareçam 2 vendedoras, essa de frente abrindo a porta e agradecendo pela compra, e outra de costas guardando uma caixa bem próxima à vitrine, sendo observada por um homem na rua, elas são a mesma pessoa. Esse jogo de imagem seria a ambivalência, a dúvida que se lançava a essas moças que trabalhavam fora, que têm contato com tantos clientes, que ficam passando para lá e para cá numa vitrine, para deleite de homens que fingem olhar as mercadorias. Seria ela vendedora, mas também poderia estar à venda?
sutilezas, dúvidas e ambiguidades. Na segunda metade do século XIX, as mulheres ditas honestas, outras que talvez ocasionalmente se prostituíssem, outras oficialmente registradas como prostitutas, elas eram todas virtualmente indistinguíveis nas ruas e demais lugares públicos durante o dia. Enquanto o sol brilhasse, gente, a ambiguidade prevalecia, resultando numa dificuldade para estabelecer definições. As prostitutas se fundiam ao turbilhão das ruas e só eram reconhecidas, talvez por pequenos gestos e palavras que podiam indicar sua profissão. Quem sabe uma saia levemente levantada para atravessar uma rua, revelando a ponta das botas ou do sapatinho. Seria uma indicação discreta a um passante? Ou movimentação normal de uma mulher que utilizava o espaço público, então pesadas e justas roupas e levanta um pouquinho? Uma mulher em trajes mais ousados era alguém que deixava clara a sua profissão relacionada ao sexo? Ou ela era uma mulher que simplesmente gostava das mudanças da moda? Uma maquiagem que fosse mais marcada? Ela queria chamar a atenção de possíveis clientes? Ou ela só queria se sentir bonita? Trabalhadoras que andavam sozinhas na rua? Necessidades da vida ou oportunidade para encontrar clientes? Uma mulher que ousa olhar para os homens nas ruas e ocasionalmente sorrir para eles. É a atitude dela ou é prostituição? Essas identidades fluidas, intangíveis, fascinavam os artistas. Esse quadro singelo da lavadeira não parece um quadro sobre prostituição, mas nesse mundo velado do século XIX, pode até ser. Fosse ou não fosse, pelo simples fato dela trabalhar na rua, esses homens já a julgavam como tal. Ou seja, é justamente o que eu estou falando para vocês, esse encantamento pela dubiedade que os artistas tinham pelo tema da prostituição no século XIX. Porque tudo isso que eu estou jogando aqui para vocês são suposições. Você vai olhar para uma vendedora e vai dizer, ah, deve ser puta, porque está na vitrine? A exposição falava, nos textos explicativos que tinham ao longo da exposição, falavam que muitas dessas mulheres que trabalhavam na rua, vendedora, lavadeira, seja lá o que fosse, garçonete, seja lá o que fosse, elas ganhavam muito mal. Ganhavam muito mal. Agora, o fato de você ganhar mal, mesmo hoje em dia aqui no Brasil, pensa, hoje em dia, o fato de uma mulher ganhar muito mal não faz dela uma prostituta, né? Quanta gente aí não ganha mal e não se prostitui? Mas o que os textos explicativos estavam querendo dizer é que como muitas mulheres ganhavam mal, algumas delas, não é todo mundo, algumas delas poderiam ocasionalmente se prostituir também. Sabe aquela pessoa que está ruim de dinheiro e fez isso umas 2 ou 3 vezes na vida apenas? Ou faz isso uma vez no mês apenas? Sabe? Ela não faz isso todo dia. Ela tem o trabalho dela. Ela é garçonete, ou ela é lavadeira, ou ela é vendedora. Ela não é, a profissão dela não é todo dia, ela é prostituta. Não é isso. Mas quando ela está muito mal de dinheiro, ela ocasionalmente pode fazer isso. Então aí que fica a questão realmente da ambiguidade. Porque os homens, sobretudo os homens burgueses e aristocráticos da época, né? Eles, sabendo que essas mulheres que trabalham na rua, elas ganham mal e que ocasionalmente algumas delas, não é todo mundo, algumas delas se prostituem, eles chegavam lá e perguntavam o preço, né? Porque vai que é o dia daquela, né? Vai que é o dia que aquela tá precisando. Então, quando vocês estão vendo aí esse quadro dessa lavadeira, a moça está simplesmente cansada, sentada num banco, com a trouxa dela de roupa que ela já recolheu, que ela vai levar para lavar. E tem 2 homens passando e eles estão olhando para trás assim do tipo, olha lá que bonitinha, olha lá, será? Né? E eles vão ali, daqui a pouquinho eles vão ali perguntar o preço. Então, o que eu acho interessante disso tudo é que você nunca suporia, se eu não estivesse contando isso aqui para vocês, porque, assim, eu, pelo menos, tá, gente? Eu, pelo menos, nunca suporia que aquela lavadeira poderia ser considerada, em alguma circunstância, talvez, quem sabe, uma prostituta, né?
Ou aquela vendedora daquela loja, super sóbria, super bem fechada com a roupa até aqui, linda, maravilhosa, elegantésima, pudesse ser considerada uma prostituta, ou que fosse mal vista pelo fato de estar trabalhando num lugar em que ela fica visível para homens na rua, numa vitrine. Né? Nunca suporia isso. Se eu não tivesse ido a essa exposição. Eu gosto muito porque eu aprendo muito quando eu vou nesses lugares, quando eu vou a museus, em exposições temporárias, que trazem essas temáticas novas, quer dizer, temática antiquíssima, né? Mas que é novo porque nenhum museu nunca abordou apenas aquele assunto, né? Um foco naquele assunto, discutindo aquele assunto a fundo. Eu nunca suporia isso. Agora, o meu maior choque nessa questão da ambiguidade, da mescla, da confusão, da sutileza, e do fato de que você ganha mal, e pode ser, quem sabe, que você faça ou não faça, são as bailarinas do Degas. Ou melhor, não são as bailarinas do Degas, mas são todas as bailarinas do período. E o que eu estou querendo dizer? Neida, você está querendo dizer que as bailarinas eram prostitutas? Sou eu que estou dizendo, não.